Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Séries Turcas TV. Se você gosta de séries turcas, não deixe de se inscrever, comentar e curtir. Vamos ao episódio 5 da série Kirli Sepeti. Yukigul pede para sua mãe ter calma, que pelo menos ela vai para a universidade. Songu pergunta onde ela conseguiu tanto dinheiro, já que ela não tem bolsa de 90% como ela disse que tinha. A garota diz que fez alguns trabalhos e ajuntou o dinheiro. Songu diz: trabalho feito um burro de carga para ganhar metade desse dinheiro. Do que você está falando? Aonde você conseguiu esse dinheiro? A mulher pergunta mais uma vez. Yukigul mente e fala que conseguiu com a senhora Kanan. O policial pergunta para Sermin o que aconteceu. Ela diz que ouviu a filha chamar e quando chegou até a escada viu a senhora Kanan caindo e em seguida chamou a ambulância. Na ambulância dizem que ela levou um golpe na cabeça que precisa ser levada ao hospital com urgência. Kenan chega e o policial fala: Senhor Kenan, finalmente apareceu, e mais uma vez uma ambulância saindo da sua casa. Ele pergunta o que aconteceu. Kenan responde: um acidente, nossa convidada caiu da escada. Selçuk fala: agora me conta desde o princípio, como aconteceu exatamente esse acidente. A mãe de Aylin briga com ela e Yasemin, dizendo que as duas não podem ficar chorando daquele jeito. E se propõe a ajudar as duas. Tá na cara que a mãe da Aylin é uma cobra. Medine liga para Songu, conta o que aconteceu com a senhora Kanan e pede o telefone de Ame. Hayriye chega, abraça Medine e pergunta o que aconteceu. Nesse momento Sermin lembra do dia em que foi apresentada para Medine. A mulher chama Medine e diz que sabe o que a senhora Kanan fez. Que se ela falar algo ela vai colocar ela na prisão. Selçuk pergunta para Medine o que aconteceu, ela responde que foi como a senhora Sermin falou. Ele pergunta o que ela disse para você, que te deixou tão branca desse jeito. Medine fica sem graça e tenta desconversar. Hayriye tenta ajudar a amiga, mas o policial pede que ela se cale. A mãe de Aylin diz que encontrou a nova casa delas e que vão colocar em prática o plano. Aylin diz que não entende. Sua mãe fala: se querem que seus maridos sofram, vocês precisam estar perto deles. Encontrei uma casa linda no condomínio Crisântemo. Murat diz para Medine que se separou da Aylin. Ele pede para ela voltar a trabalhar na casa dele. A moça responde que não pode deixar Nil, mas que tem uma longa história para contar e naquele momento não dá. Hayriye chega e diz que vai para o hospital com a senhora Nergis visitar a senhora Kanan. Então Murat se oferece para levar Medine e ela conta a história que precisa contar. Hayriye dica olhando os dois e diz: Senhor Murat gosta da Medine, se ofereceu para levar ela até o hospital. Murat fala que ela se arriscou indo trabalhar naquela casa só para ajudar uma amiga. Medine diz que Songu e Yukigul são mais que amigas, são como irmãs para ela e que Merin também era como uma irmã. Murat fala: você é uma pessoa muito boa, Medine. Ela agradece e diz que ele também é muito bom. Quando chega ao hospital, Medine agradece a carona para Murat. Ela se despede de Nil, mas a criança começa a chorar. Ele fica encantado com a forma que Medine trata Nil. Ela pega a bebê no colo e a menina se acalma. Murat então diz que vai ficar com ela. Medine fala: mas aqui no hospital. Ele diz sim, vou desejar melhoras para a senhora Kanan. Definitivamente, Nil sentiu muito sua falta. Songu fala que senhora Kanan tem um sangramento no cérebro. Medine diz que isso é culpa delas. Que foi ela e Hayriye quem colocou a mulher nessa situação, e conta para Songu tudo o que elas fizeram. O pai de Yukan vai até a delegacia e exige explicação sobre o caso do filho, já que ele é um ex-policial, se acha no direito de ser arrogante e grosseiro. Selçuk conversa com ele. O homem fala que ele está escondendo a verdade. O policial diz que o trabalho dele é limpo. Selçuk pergunta para Karaman se ele conseguiu falar com Yukigul sobre a Medine. Ele responde que a garota não atende suas ligações. Medine fala que tem certeza que Sermin fez algo para a senhora Kanan, ou então ela não teria feito ameaças. Songu fica se perguntando o que será que a mulher descobriu. Kenan reclama com Selçuk por estarem lá por tanto tempo. Ele diz que não pode liberar eles antes de um laudo médico, e que a senhora Kanan foi levada para os cuidados intensivos e que seu estado é crítico. A mãe de Aylin diz que contratou uma pessoa que será empregada na casa delas e que a moça não é uma empregada comum, que ela vai se tornar amiga das outras empregadas,
e assim elas vão saber tudo o que se passa na casa dos maridos. Aileen fala que será difícil. A mulher diz que Kimet é capaz de manipular qualquer pessoa, que se tornará alguém muito especial para as outras limpadoras. O marido de Song-gu vai até o hospital, os dois acabam discutindo e Song-gu fala sobre outro filho. Nesse momento Yukigul chega, ela diz: você tem outro filho e vive com ele. O pai tenta explicar mas a garota sai. Yukigul e Ame consolam um ao outro e ficam de mãos dadas nesse momento. O pai de Yukigul sai do hospital e pergunta para ela quem é Ame. Ela diz: filho da senhora Kanan. Ele fala porque estavam de mãos dadas. A garota responde que estavam tristes. Ame se levanta e começa a discutir com o pai da garota, dizendo que ele nunca esteve presente e agora quer que ela preste contas para ele. O homem fala quem é ele para questionar sua paternidade. Nesse momento chega Karaman e Song-gu. Eles ficam nervosos e o pai de Yukigul dá um soco em Ame. Song-gu pergunta quem ele pensa que é, como ele pode fazer isso com Ame, que ele é filho da mulher que criou os filhos dele, se ele não tem vergonha. O homem fala que ela é que deveria de ter vergonha por deixar Yukigul morar na mesma casa que um homem. Ele ofende a garota e Song-gu dá um tapa na cara dele. Ela diz que não vai deixar ninguém duvidar da honra dos filhos dela. Murat diz para Medine que está indo. Ela pergunta para Song-gu que se ela não precisar dela, ela irá com Murat para cuidar da Nil. Kenan pergunta para Sermin o que aconteceu, que eles não tiveram tempo de conversar, mas é óbvio que aconteceu algo. Ela fala que a senhora Kanan e a babá colocaram eles para dormir, que quando Nissan chamou, ela acordou e viu que ela dormia. Foi até a escada para ver o que Nissan queria e viu a senhora Kanan descendo com a foto dele e Mary nas mãos, que ela ficou desesperada sem saber o que fazer, e com medo que tirassem Nissan dela, acabou golpeando a senhora Kanan. O homem fala: então a mulher não caiu da escada. Ela diz não. Ele pergunta: o que vocês fez, Sermin? Ele começa a falar: acabou, vão me tirar tudo. Sermin pergunta: existe algo mais que você está me escondendo, Kenan? Song-gu senta com Yukigul, e Karaman chega com água e bolacha para elas. Ele pergunta se Song-gu sabe de algo que a polícia não saiba, que se Medine quiser falar ela será protegida e ajudará muito. Song-gu diz que vai conversar com Medine e se ela aceitar falar, vai avisar Karaman. Nesse momento Ame chega e diz que Kanan acordou e a mulher sai correndo. Karaman pergunta para Yukigul se ela está bem. Ela responde: o que você acha? Ele diz que ligou várias vezes e ela não atendeu nenhuma de suas ligações. Ela responde que não queria falar. Karaman fala: eu me envolvi muito rápido nesse assunto. Na verdade eu devia ter ido embora, mas eu não fui. Não pude ir, porque se fosse eu não veria mais você. Acredite em mim, eu não sabia que seu irmão seria preso. Como posso mentir para você se não consigo estar longe? Fiquei por você desde o primeiro dia. Ela fala: é verdade que você ficou por mim? Ele balança a cabeça que sim. Ela pergunta: por quê? Ele dá um beijo nela. Lindo, nosso príncipe, beijou a Yukigul. Ele diz que está suando, que fala sério e não quer mais ficar calado. Yukigul diz que está com vergonha. Ele pede que ela diga se isso é bom ou ruim. Ela diz que é bom. Medine acorda e encontra Murat andando pela casa. Diz que está sem roupas. Ele empresta uma camisa dele para lá. Ele pergunta se Medine tem fome. Ela fala que vai preparar algo para comer. Ele diz que não, que vai pedir para os dois, que ela não precisa ir para a cozinha naquele horário. Selchuk recebe o laudo médico e diz para Karaman que Medine tem razão em ter medo. Ele vai até Kenan e Sermin e diz que a senhora Kanan ainda não pode falar, que depois do depoimento dela pode ser que as coisas mudem. Mas nesse momento os dois vão ser presos. Que o laudo médico apontou que a senhora Kanan foi golpeada. Que o que aconteceu na casa deles não foi um acidente. Kimi encontra Hairie e diz que é nova funcionária no condomínio, se faz de gentil e consegue enganar Hairie. Medine recebe uma ligação da polícia pedindo para ela ir depor. Ela fica com medo de ser presa. Nesse momento Aileen e Yasemin vê as duas conversando. Aileen faz o maior escândalo quando percebe que Medine voltou a cuidar de Nil e quer levar a menina. Murat chega e pergunta o que está acontecendo. Medine diz que Aileen quer levar a Nil. Ela fala que é mãe da menina. Murat diz que ela não tem mais nada a ver com a criança. Que jamais deixaria ela com uma mãe como Aileen. Aileen responde:
Você permite que essa mulher volte para casa e cuide da nossa filha? Ele responde, essa mulher cuida melhor da Nil do que você. Ela diz que levar a menina e chamar a polícia. Murat fala para ela chamar a polícia que vai pedir a guarda da Nil. E pede que ela vá embora. Nergis pede que elas saiam, que estão atrapalhando a tranquilidade dos moradores. Yasemin diz que elas também moram ali, que alugaram a casa ao lado da dela. Nesse momento Feyyaz chega e diz, se Yasemin voltou que está muito feliz por ela estar ali. Ela diz que não volta até que Nergis saia da casa. Murat leva Medine até a delegacia. Amel liga para Songül e diz que sua mãe acordou e pediu que ela fosse para lá. Yukigul liga para Medine e diz que ninguém falou nada, mas que o laudo apontou que Sra. Khan não foi golpeada, por isso ela precisa prestar depoimento. Murat pergunta para Medine se são boas notícias, ela diz que sim, que tem prestar depoimento por causa do laudo médico. Murat fala, mas como golpeada, eles pareciam boas pessoas, isso é tentativa de assassinato. Medine fala, nossa, me livrei. Nesse momento o carro de Murat é atingido e sofre uma forte batida. Nergis conhece a nova empregada e oferece dinheiro para ela passar informação sobre Aylin e Yasemin, sem saber que a garota é uma informante. Sra. Khan vai para o quarto e pede desculpas para Songül. Songül avisa sobre o que a Sra. Sermin falou sobre ela contar algo. Quando o policial sai do quarto, Songül fala, Sra. Khan, a senhora foi para aquela casa sinistra para me ajudar, e agora contou toda a verdade para salvar meu filho. Yukigul entra no quarto, Songül fala que a Sra. Khan está bem, e contou toda a verdade para a polícia sobre a foto de Meryem e Kenan. Ela pega o dinheiro e devolve para a Sra. Khan, que diz que Yukigul não pegou nenhum dinheiro emprestado. Songül pergunta para Yukigul o que está acontecendo. Ela fala o que você está escondendo de mim. Yukigul responde que não foi para a universidade, que nem sequer se matriculou.